Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa mensagem hoje vai estar no livro de Mateus, no capítulo 12 e no capítulo 24, ok? No capítulo 12, a partir do versículo 38, diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E lá no versículo 24, Jesus falando de sua volta, ele diz assim no capítulo 24, a partir do versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Já começo aí falando que aquela passagem que fala, né? As coisas de Deus são loucura para os homens, né? Mas é aquilo que eu venho aconselhando, né? Se você não crê, ore e peça para que o Espírito Santo esclareça. E assim, a Bíblia, ela não é só assim, um livro de autoajuda, um livro para motivar, tudo. Ela é um livro aí, um manual, né? Um manual que Deus deu para nós, né? Falando do início ao fim, como será o início ao fim. E assim, profecias que se cumpriram, né? Então, uma ilustração bem interessante que eu ouvi esses dias é assim, ó, a Bíblia não é um supermercado onde eu escolho os produtos ali, o que eu quero e o que eu não quero, né? Isso eu preciso, aquilo eu não preciso. Então, se você realmente quer seguir seriamente a, a palavra de Deus, temos que entender que nós temos que aceitá-la na íntegra, né? Procurar estudar e aceitá-la na íntegra. Vamos lá. Lá na passagem do Mateus capítulo 12, né? Ali os escribas, os fariseus, né? Aqueles que contestavam ele ali, acreditavam que sabia de alguma coisa, porque conhecia os primeiros livros da Bíblia, pede para ele um sinal. E ele responde: uma geração adúltera, má, que é um sinal. O sinal que vocês têm já foi dado, é lá de Jonas. Que ele fala que Jonas ficou no ventre de um peixe, né? Que o livro de Jonas fala isso, durante 3 dias e 3 noites. Ele falou que assim o Filho do Homem, que ele é ele, Jesus, ficaria 3 dias e 3 noites. Ou seja, ele falou essa profecia, ele profetizou, que ele sabe, Deus sabe de todas as coisas, ele é Deus. E aconteceu isso, ele morreu numa quinta e ressuscitou no domingo. Foi 3 dias e 3 noites no coração da terra, segundo ele falou, né? E lá em Mateus 24, ele fala, né, a partir do versículo 26, é interessante, né, que eu venho falando sempre de Isaías 28:10, que fala assim, um pouco aqui, um pouco ali, preceito e preceito, regra e mais regras, né? Então, ou seja, a gente tem que pegar o contexto bíblico, ele se harmoniza para realmente chegar a conclusões. Inclusive, algumas pessoas eu já vi falar, inclusive falaram para mim, né? Essa parte aqui, ó, no Mateus 24, né? Versículo 26, ó. Portanto, se vos disseram, eis que está no deserto, não saiai, ou ele no interior da casa, não acreditai. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Já me falaram assim, ó, o relâmpago ele é rápido, né? Você só vê o sinal dele, né? Que a gente não veria. Jesus, né? Se na época eu
eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, que eu falo para vocês que é um pouco aqui, um pouco ali, né, que a palavra de Deus fala isso, a gente tem que ler o contexto. E mais à frente, se eu lesse esse contexto, eu ia ver que aquele estava incorreto, porque ele fala lá no 30, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então, todos verão. Vai ser algo... Quando ele fala assim, ó, se falar no deserto não está, no interior da casa não está, é, a Bíblia fala também que o inimigo tentará imitar a volta de Cristo, né? Eu não sei se nós estaremos vivos lá, né? Porque conforme uma passagem fala também que ele virá como um ladrão, exemplificando aí, porque o ladrão você não sabe a hora que ele pode entrar numa casa, tudo. Então ele pode vir amanhã, pode vir daqui a 10 anos, a, sei lá, 100 anos, 1000 anos, né? Não dá para saber. O que dá para a gente pensar que pode ser breve é as coisas que estão acontecendo, né? Se a gente olhar para a profecia também, que está no capítulo 24 também, fala de guerras, terremotos, pestes, né? Essa pandemia que teve. Então, a gente olhando para o mundo, né, dá essa impressão que está breve, mas não sabemos, não sabemos. E eu venho falando também que a palavra de Deus sempre falou breve, já se passaram 2000 anos, tudo porque entendo que Deus, ele deu esse senso de urgência para a gente estar, nos prepararmos, né? Porque, conforme já disse também, se fala que é breve e muitos de nós vivemos a vida aí tranquilo, né, curtindo a vida, como diz o outro, tudo, não nos preocupamos, né? Você imagina se ele tivesse, vai ser daqui 2000 anos, 3000 anos, marcado uma data e soubesse que estava longe, né? O final também fala que os anjos ajuntarão os escolhidos. É preciso entender isso aqui, porque Deus ele não predestina ninguém à salvação, na realidade são escolhas, né? E aqui é interessante, né, pegando uma recapitulação lá, fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E eu reafirmo aqui que a palavra de Deus não fala que se morre e já vai para o céu ou para o inferno. Fala que vai para a sepultura, como Cristo falou que a morte é um sono, eles ficam dormindo. E na volta de Cristo tem uma primeira ressurreição, que é aqueles que escolheram andar em seus caminhos, né? E aqueles que não escolheram, que vão para a perdição, né? Que nós possamos aí orar, né? Aqueles que não acreditam, busquem aí a orientação do Espírito Santo. Eu, da minha parte, o que eu digo é, se Deus deixou esse manual, que é tão importante para nós, que nos fortalece tanto, eu prefiro acreditar, e não somente em passagens isoladas, mas em todo o contexto bíblico. Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos fazer a escolha correta. Vamos orar? Poderoso e soberano Deus, Pai nosso que habita nas alturas, nos colocamos na sua presença e pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor, que desde lá da queda de Adão, o Senhor nos preparaste o plano da salvação, Senhor, que é nós aí nos arrependermos, né, dos nossos pecados, de uma vida aí longe do Senhor, passarmos pelo batismo e procurarmos viver uma vida separados, Senhor, separados para o Senhor. Continua nos falando aí através da sua palavra, da natureza, dos meios do que o Senhor tem para falar conosco, através das pessoas, Pai, e possamos ratificar tudo em sua palavra, possamos aí nos colocarmos em oração, damos liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nós e que nós possamos estar preparados naquele dia, Senhor. O Senhor fez outras profecias, vimos através da Bíblia e da história elas se realizarem e sabemos que o Senhor não falha, Pai. Por isso que tenhamos aí perseverança, Senhor, e esperança e possamos sempre escolher o Senhor no lugar do mundo e de outras coisas, possamos obedecer ao Senhor e não aos homens, Pai. Continua conosco, com tantos que estão sofrendo aí, nos conforta, nos guarda, nos guia, Senhor, que seja desejo nosso conhecer da sua palavra e andar em seus caminhos, Pai. Te pedimos essas coisas, não porque somos merecedores, mas pelos méritos de Cristo. Amém, Senhor.